Bom dia, meu nome é André. Com uma série de vídeos que eu estou fazendo, esse daqui eu vou falar um pouco do sistema digestório. Vou falar alguns conceitos, algumas funções e mostrar a aplicação dele no cotidiano da nossa vida, como que funciona isso. Vale lembrar que o sistema digestório ele é composto de um tubo digestório, que ele começa a partir da boca e vai até o ânus, e ele é composto de alguns órgãos anexos, que eu vou descrever no decorrer. Vamos lá. O sistema digestório ele começa a partir da boca, dos lábios, os dentes, a língua, que são responsáveis por quando a gente ingere o alimento pela boca e começa a cortar, a triturar, a mastigar esse alimento. Que ele já, de sólido, mesmo que ele seja sólido, ele começa a virar meio que uma pasta. Uma pasta, junto com as glândulas salivares que a gente tem. A gente tem uma glândula sublingual que está embaixo da língua, uma glândula submandibular que está localizada embaixo aqui da mandíbula. E essas glândulas elas secretam essa saliva, que essa saliva tem a função de já começar a digerir o carboidrato, por exemplo, que você ingere, para virar uma pasta, em vez de você engolir uma coisa mais sólida, você está engolindo uma pasta. A partir de onde você engole, ela já passa ele tem a parte faríngea, boca faríngea, que é a parte da faringe que está em contato com a boca, porque a faringe ela está simultânea com dois sistemas, né? A faringe ela liga a boca no esôfago, mas ela também liga a cavidade nasal, a cavidade de dentro do nariz, com a laringe, que vai para o sistema respiratório, que está em outra aula. Beleza. Vou falar primeiro desse tubo digestório. O tubo digestório ele tem início ali na boca, no sistema digestório. Quando você engole junto já com a secreção da saliva, das glândulas salivares, ela desce no esôfago. Esôfago é um tubo muscular que ele liga a boca, a faringe, a parte como se fosse a parte externa, com o estômago. Então, a gente engole. A partir do momento que a gente engoliu, que esse alimento entrou no esôfago, a gente não tem mais controle. É totalmente involuntário. Daí até a excreção dele é totalmente involuntário. Esse esôfago ele tem aqueles movimentos chamados movimentos peristálticos, que é aquele movimento que ele como se fosse assim, ó. E com esse movimento, ele pega e empurra o alimento esôfago abaixo até chegar no estômago. O estômago é lançado suco gástrico, lançado uma série de enzimas para começar a digerir as proteínas, digerir o alimento que você comeu. Quando esse alimento já está numa situação que é chamada de quimo é uma pasta já com é uma pasta com esse bolo alimentar que já está pronta para ser digerida e absorvida. Aí esse alimento sai do estômago e entra no intestino delgado, que é bem grande, ali é onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes que a gente usa no dia a dia, de glicose, de tudo. Ali é onde ocorre a absorção desses nutrientes. Esse intestino delgado ele é dividido em três partes: duodeno, jejum e ilho. O duodeno é a primeira parte, o jejum na segunda parte e o ilho é a terceira parte. O ilho já se liga ao intestino grosso. O intestino grosso já é onde vai fazendo a absorção do líquido. Lembrando que é assim, o intestino delgado faz a absorção dos nutrientes, o intestino grosso faz a absorção dos líquidos. Então, a gente comeu, passou pelo estômago, entrou no intestino delgado. Tem as três porções: duodeno, jejum e ilho. Fez a absorção dos nutrientes, dos compostos, das substâncias. Vai para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem três porções: uma parte ascendente, uma parte transversa e uma parte descendente. Nesse intestino grosso é onde ocorre a absorção dos líquidos, da água. A água é absorvida prioritariamente no intestino grosso. Após o intestino grosso, tem um processo sigmoide, que é uma curva no final do intestino grosso, que dá origem ao reto. Reto já é onde acumula o bolo fecal, que vai ser excretado pelo ânus. Porém, tem algumas glândulas que são extremamente importantes nesse sistema digestório, que eu vou conceituar elas em três, que é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O fígado ele produz a bile,
A bile é uma substância que ela é liberada. Primeiro, a bile é uma substância que ela é armazenada no fígado, melhor, armazenada na vesícula biliar, que está colada ao fígado, uma protuberância inferior do fígado. Essa bile, esse líquido, a vesícula só armazena, ela não produz. Essa bile ela é lançada do duodeno à medida que a gente come. Dependendo do que a gente come, ela é lançada mais, ou ela é liberada mais ou liberada menos. Essa bile ela serve para emulsificar a gordura, para ela digerir, tentar quebrar a gordura. E o pâncreas libera um suco pancreático, porque assim, a parede do nosso intestino ela é fina. E lembrando que no estômago é liberado suco gástrico, que ele é muito ácido. E se esse suco gástrico trafegar pelo intestino, ele vai corroer. Então, quando ele vem no intestino, é lançado o suco pancreático, que ele é bem alcalino, ele neutraliza a acidez desse quimo. Quimo, lembra que eu falei do quimo? Quimo é a pasta lá que é gerada a partir do processo de digestão no estômago. O quimo sai do estômago e cai no intestino delgado, e o pâncreas libera o suco pancreático, que é liberado nessa primeira porção do intestino, no duodeno, para neutralizar essa acidez, para que não ocorra nenhuma corrosão de parede, para que possa ser feita a série de digestão, de absorção dos nutrientes. E esses são os conceitos básicos do sistema digestório, que tá lá, começa cavidade oral, na boca propriamente dito, né? Passa pela faringe, esôfago, estômago. Do estômago ele vai caindo no intestino delgado, no intestino grosso, vai passar e vai ser acumulado no reto. No reto ele vai ser acumulado como bolo fecal. Quando tiver uma quantidade considerável de bolo fecal, vai ser excretado pelo ânus. E a gente não pode deixar de esquecer que uma das coisas mais importantes no sistema digestório são as glândulas. As glândulas, que são consideradas a parte do tubo digestivo. O tubo digestivo começa na boca, termina no ânus, certo? E tem as glândulas que são glândulas anexas, e elas têm outras funções também, mas elas fazem parte do sistema digestório, que são as glândulas salivares, né, que eu falei, que tem a sublingual, a submandibular, e também tem a parótida, que fica na parte de cima da boca, como se fosse do lado do pré-molar, do segundo molar, na parte superior, que já começa a digestão dos carboidratos ali. E as outras glândulas que eu falei, que é o fígado, que produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, que é liberado lá na primeira parte do duodeno. E também o pâncreas, né? O pâncreas, que ele é uma glândula endócrina e exócrina. Endócrina, eu comentei em um outro vídeo. E a exócrina é que ela libera esse suco pancreático para neutralizar a acidez e assim o alimento poder ficar neutro, numa condição que as células consigam fazer essa absorção desses alimentos. E demais, esse é o sistema digestório. Lembrando que a gente pode comer coisas que tem mais ou menos líquido. Quanto mais hidratado nós tivermos, melhor sempre vai ser melhor. Mas assim, quanto mais leve a coisa que nós comemos o mamão. O mamão, ele é pastoso, ele é de fácil digestão. Ele vai trafegar pelo intestino e vai ser digerido fácil. Agora, se a gente come aquela feijoada de domingo, carregada de costela, de toicinho, de tudo, aquilo pode ficar no nosso estômago por 8, 9, 10 horas, só para começar a ser digerido, que é uma coisa muito pesada, que precisa de muito tempo. E lembrando um conselho, a consequência de ficar no estômago e ser digerido é de como ela chega no estômago. Então, quanto melhor você mastigar o estômago, mais rápido ela vai ser digerida, porque ela já está fragmentada, já está quebrada, já teve um processo mecânico melhor, porque no estômago ele tem esse processo mecânico, que libera o ácido e mecanicamente ali, com as enzimas, ele vai quebrando, dissolvendo. Então, quanto melhor nós mastigarmos, mais rápido será a
a digestão. E se a gente comer uns pedacinhos inteiros de carne, por exemplo, um estufa assim, vai ficar no estômago lá horas e horas e horas e horas até o suco gástrico, até as enzimas conseguir conseguir quebrar esse alimento em partes menores. É isso, esse daqui é um resumo, uma ilustração do sistema digestório. Beleza.